Bom, no capítulo 13, nós falamos um pouquinho da carreira, né, do profissional de TI, do técnico de suporte. Até então, até o momento, a gente tratou muito da questão mais técnica, né, que é aquela questão do desmontar a máquina, das possibilidades de upgrade, das instalações de sistema, enfim. Vamos falar um pouquinho ainda de redes, de noções básicas de redes. Mas esse momento agora é um momento que a gente para um pouquinho para falar do trabalho efetivamente, né? E até mesmo para falar um pouquinho da ética desse trabalho, né? O que muitas pessoas querem fazer, acessando máquina de terceiros, o técnico de suporte, o técnico de TI, ele vai ter isso nas mãos, não é? Muitas vezes, e o cliente entrega a máquina, deixa a máquina lá para reparo, retorna só no dia seguinte ou na semana seguinte. Então, é extremamente necessário que o técnico conheça a legislação, né? E conheça também o que é ético para ser feito. Óbvio que não é só falar de jurídico, né? De questões legais, mas falar também de rotina de atendimento, de postura em relação ao recebimento de uma máquina, ou até mesmo de postura profissional no relacionamento, né? Falar um pouquinho de netiqueta, falar um pouquinho em linhas gerais. Bom, primeiro vamos falar das habilidades de comunicação, né, que são muito importantes. Eu destaco aqui 5 pontos, né, como sendo pontos de fundamental necessidade para se estabelecer uma boa habilidade de comunicação. Primeiro, o técnico precisa saber escutar o cliente, né? Ele tem que procurar obter o maior número possível de informações. Ele precisa compreender a situação, né? Precisa saber ouvir e precisa saber orientar. O fundamental dentro desse processo, né, é obter informações precisas e que de forma efetiva colaborem para um correto diagnóstico e, em consequência, a manutenção adequada. É muito bom que você consiga falar diretamente com o cliente, né? E, se possível, reproduza as características do problema que ele está te informando. Não é? A repetição diante da pessoa, diante do usuário, pode encurtar o caminho no sentido de você fazer pequenas correções de operação, né, que muitas vezes é o problema da máquina, né, e nesse diálogo inicial, nessa conversa direta, você que tem um conhecimento adicional consegue perceber e fazer a correção. Colete o maior número de informações, né, ligue a máquina, reproduza, verifique, né, quais são os elementos de hardware que essa máquina tem, né, anote, peça um documento de ciência, né? Na internet a gente tem vários modelos livres aí de ordem de serviço, né? Onde você anota quantidade de memória RAM, se o notebook está sendo entregue com carregador ou não, se a tela do notebook está quebrada. Isso é fundamental, né? Essa coleta de informações não é só sobre o defeito, mas também da composição desse computador. Apresentar-se profissionalmente, óbvio que hoje em dia não se pede mais, né? Que os técnicos, principalmente de campo, utilizem gravata. Na minha época isso era comum de se pedir, né? As empresas pediam isso. Mas no mínimo que o técnico se apresente de maneira profissional, né? Jamais bermuda, jamais chinelo de dedo, enfim, essas coisas que são mínimas, né? Que a gente tem durante a conversa, né? Do dia a dia, elas não devem ser reproduzidas na postura profissional. Manter as emoções sob controle, né? Hoje, quando o equipamento chega para as mãos do técnico, provavelmente ele já passou na mão de outras pessoas, né? Temos o YouTube, temos outros fóruns de dúvidas, as pessoas pesquisam,
vão para a internet, ouvem o que os colegas falam e mexem em configurações de software, muitas vezes trocam o hardware. Então, você, técnico, né, precisa saber se controlar, saber separar o que efetivamente é informação importante, né, para fazer o diagnóstico. Tem muita gente que não aceita o diagnóstico que o técnico faz, porque já fez, ou porque acha que já fez, né? Então é fundamental que você mantenha suas emoções sob controle. Se você vai trocar uma peça, se você vai fazer uma nova instalação, procure sempre informar de maneira muito direta e em linguagem que a pessoa que está te ouvindo entenda o que efetivamente vai ser feito. Né? Desinformação a gente não precisa, né? Desinformação a gente está dispensando. Então, manter as emoções sob controle, saber se comportar, né? Saber principalmente ouvir, faz parte hoje do rol de características do técnico de suporte. Isso é, seja ele funcionário de uma empresa, seja ele a própria empresa. O que você vai fazer, né? Você vai tentar determinar inicialmente qual é o problema que aquele cliente ou que aquele equipamento apresenta. Ok? Entenda esse problema, peça tantos esclarecimentos quantos você achar necessário, ouça, procure não interromper. Quando você interrompe muito o que a pessoa está falando, a pessoa sente a necessidade de retomar aquela conversa desde o início. Então, ouça, né? Não interrompa, deixe a coisa andar. Se você perceber que a conversa saiu muito do eixo técnico profissional, né? Recoloque, realinhe essa conversa e prossiga. Faça anotações, né? Eu falei aí da ordem de serviço, você pode ter também um sisteminha interno, né, de controle para te ajudar, principalmente se você for funcionário de alguma empresa, ela já deve ter adotado esse sistema, isso facilita muito, né? Então, a gente precisa entender isso de forma bem profissional. Tratar as pessoas com respeito, né? E explique claramente como você pode auxiliar aquela pessoa. Tá? Se a pessoa traz para você um notebook com a tela toda rachada, né? Praticamente o notebook foi atropelado. Você tem que dizer para a pessoa, falar, olha, esse conserto, embora eu faça, financeiramente não te compensa. Né? Você precisa pensar num outro equipamento, precisa pensar num outro caminho. Mas sempre explique detalhadamente o que você vai fazer e o que é necessário. Entenda que as pessoas são diferentes, né? Muito diferentes. Vai ter gente que vai confiar muito em você e vai ter gente que vai confiar desconfiando de você. Você precisa manter o foco, né? Precisa ter conhecimento técnico necessário, precisa ter toda a teoria, precisa ter alguma bagagem prática, e aí você vai correspondendo na medida do que vai sendo solicitado. Existem formas e maneiras de se conversar na internet, principalmente hoje, né? Pelo WhatsApp, rede social, e é muito comum, né, que as pessoas que trabalhem por conta utilizem, né, esses canais de comunicação como forma efetiva de diálogo com a sua clientela. Procure sempre, né, e essa é uma dica fundamental, separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Eu sei que você tem já um perfil lá no Facebook, eu sei que você já tem Instagram como pessoa física, né? Mas quando você vai fazer prestação de serviços, é fundamental que você tenha pessoa jurídica, né? Abra uma conta nova, faça tudo novo para a sua empresa, separadamente daquela conta que você tem enquanto pessoa. Outra dica muito bacana é que se você pensa, né, em ter uma empresa ou pensa em prestar serviços nesta área, que você invista num domínio próprio, né, para a sua empresa. Que você tenha um site, que você tenha uma forma de contato na internet, e agora principalmente, né, nesses tempos de home office, de pseudo-distanciamento social, né, nesse momento as pessoas esqueceram um pouco, mas é necessário lembrar,
ter um domínio próprio dá todo um ar de profissionalismo, né? Dá todo um encaminhamento adequado e você não vai gastar muito com isso. Contas, né, de domínio, hospedagem de domínio, por volta aí de R$ 30 por mês, né? Você já ganha 3, 4 contas de e-mail, né? Todas elas associadas ao seu arroba, nome da sua empresa. Então isso é muito bacana, é um gasto que você precisa ter, que você precisa incorporar na sua rotina para que você possa ter um bom retorno, né? Evite usar e-mails pessoais, né? Geralmente a gente tem aquele e-mail com um apelido mais carinhoso, né? Evite, não utilize de maneira profissional. Se você for trabalhar em uma empresa, 100% de certeza que você vai receber um endereço de e-mail dessa empresa, tá? Muitas delas hoje proíbem que você, técnico, use e-mail pessoal, né? Use o WhatsApp pessoal, já por conta desse encaminhamento mesmo, né? De profissionalização. Então pense, é uma forma de investimento. Um domínio, né? O nome da sua empresa na internet, você vai pagar aí R$ 40 por ano, tá? Dependendo do tipo de domínio. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas você vai pagar esse valor baixinho. E hoje você tem, né? Mesmo você não tendo tantos recursos, você tem os assistentes de criação de sites dentro das plataformas que podem te auxiliar nessa questão. Use sempre a netiqueta quando você for se comunicar com alguém, né? Haja de maneira adequada, escreva da melhor maneira possível, evite as abreviações, né? Evite gírias. Eu estou falando evitar, né? Muitas vezes isso acontece, faz parte da rotina das pessoas, né? Não estou falando que é proibido, mas é bom e recomendado evitar. E mantenha, sim, uma separação entre o que é a sua rede social pessoal e o que é sua rede social profissional. Isso vai lhe fazer muito bem, né? Quais são as práticas que a gente recomenda para funcionário ou para funcionário dono de empresa, né? Uma coisa que você vai ter que aprender a fazer é gerenciar o seu tempo, tá bom? Se você gerencia mal o seu tempo, o seu nível de estresse ele é alto, tá? Porque o serviço vai acumulando, as cobranças vão surgindo, e aí você acaba se perdendo no meio de tudo isso. Não significa que gerenciar o tempo vai te garantir um mar de tranquilidade o resto da vida. Isso não é verdade. A gente passa momentos, né? Na época em que eu era técnico de campo, às vezes eu passava 10 dias, 15 dias com pouquíssimos chamados, né? Aí, de repente, uma quarta-feira qualquer, uma quinta-feira qualquer, todo o sistema parece que ia contra mim, né? E todos os clientes resolviam chamar, e todo mundo com pressa, todo mundo precisando para ontem. Então, mesmo que você tenha uma ação de gerenciamento de tempo eficiente, surgirão momentos de estresse, tá? Porém, se você tiver controle do tempo, esse estresse vai passar, você vai sobreviver tranquilamente. Recomponha-se sempre entre os chamados, entre os atendimentos. Às vezes a gente acaba ficando nervoso, a gente acaba perdendo muito tempo no diagnóstico, não tem a ferramenta adequada, tudo conspirou para aquilo não dar certo, né? Mas você está indo para um outro, e esse outro nada tem a ver com a situação anterior, tá? Então, se você é técnico de campo, se você atua com atendimento de pessoas e de máquinas, né? É sempre importante dar uma respiradinha antes, né, de um novo atendimento. Já se você é um técnico de bancada, se você é um técnico interno, procure sempre deixar a sua estação de trabalho arrumada de forma a facilitar o seu trabalho. Eu não estou falando estação de trabalho absolutamente limpa, estou falando para uma organização mínima para facilitar o seu trabalho. Cada técnico gosta da ferramenta do seu jeito, das suas caixinhas do seu jeito, então isso é particular. Agora, tudo tem que ser visto, tudo tem que ser pensado para facilitar o seu trabalho, ok? Existe uma coisa, um contrato, na verdade, que se chama SLA, Acordo de Nível de Serviço, que é fundamental quando você vai trabalhar com empresas e até mesmo com pessoas físicas, né? O SLA é aquele contratinho bem genérico,
mas claro o suficiente para determinar qual é a sua responsabilidade. Então vamos imaginar o seguinte, você está prestando serviços lá para um escritório de contabilidade que tem 12 máquinas, que tem 2 impressoras, né? O SLA precisa prever, por exemplo, o horário de atendimento. O SLA prevê que eu atenda sábados pela manhã. Ok, se está no contrato, o contrato deve ser cumprido. Se você é acionado, por exemplo, no sábado à tarde e não está previsto no SLA, existe a necessidade de uma remuneração adicional. Tudo aquilo que está no contrato deve ser cumprido. Aquilo que não estiver deve ser adicionado como forma de pagamento adicional. A mesma coisa você. Né? Se você assina um SLA com algum cliente de que você chega nele em 2 horas, no máximo em 2 horas, esse SLA precisa ser cumprido. Tá? Independente de onde você esteja, independente do que você está fazendo, em 2 horas você tem que chegar nesse cliente. Por isso que o SLA é importante. Tá? Na internet, vocês vão achar inúmeros modelos de SLA, muitos deles simples, que você vai ler e vai falar assim, nossa, eu só preciso disso. Existem outros modelos de SLA que são mais complexos, né? E geralmente quando você é funcionário de uma empresa, essa empresa já tem o SLA padrão dela, com o timbre, com a marca, né? Com tudo direitinho, e o cliente vai assinar. Licenciamento de software. Precisa estar muito claro no SLA de quem é esta responsabilidade. A responsabilidade é do técnico, então o técnico precisa ter números de série para fazer novas instalações. A responsabilidade é do cliente. Ok, beleza, então o cliente faz essa entrega. Hoje, né, qual é o cenário atual do SLA? É que as empresas estão contratando pacotes fechados. Né? E, inclusive, hoje com o aluguel do equipamento. Tá bom? Então, já aluga o equipamento, aluga o sistema operacional, aluga pacote Office, aluga as horas do técnico e já faz o pacote completo. Tá? Quanto mais a empresa precisar do técnico, mais detalhado precisa ser o SLA. Tá? Isso é fundamental. Agora, óbvio, né? Você tem lá uma empresa pequena de contabilidade, que você presta serviços, eles não trabalham aos sábados, não trabalham aos domingos, então é desnecessário que se coloque isso no SLA, horário de atendimento, horário comercial de segunda a sexta. Né? Então, tudo isso faz parte da negociação, né, do momento de fechamento do contrato. Se você, né, tem interesse em trabalhar por conta, busque mais informações a respeito do contrato de serviços, do SLA. Tá? É fundamental fazer um registro, é fundamental fazermos um inventário do que aquele cliente tem, né? Quantas máquinas você vai atender, né? Qual é o sistema operacional, quanto de memória elas têm. É fundamental ter esse inventário e que esse inventário seja assinado pelas 2 partes. Tá? Um dia, se você enfrentar uma situação problemática em relação a isso, lembre do que eu te falei. É problemático. Então, se documente, registre tudo direitinho, você vai passar por qualquer problema de maneira super tranquila. Seguir as políticas corporativas. Tá? Óbvio, se o seu chefe, se você é funcionário de uma empresa e o seu chefe diz assim, olha, fulano, você agora vai trabalhar das 10 da noite às 4 da manhã. Se você estiver de acordo, siga as políticas corporativas. Né? Se você não estiver de acordo, procure o melhor encaminhamento possível. Né? E ninguém é obrigado a nada, mesmo sendo patrão e empregado, mas acordos, né, são sempre muito bem-vindos, negociações são muito bem realizadas, então seguir essas políticas só vai te fazer bem, ok?